Deixa tranquilo até agora. Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Tudo bem, filho? Não, só pedi para pegar o livro só. Vocês estão vendo o compartilhamento, gente? Thalys, Bruno, Maria Eduarda. Sim? Então tá. Então, olha só, gente. Vamos entender. Hoje a gente não vai falar do Alto da Compadecida, não, tá? Nós vamos até falar sobre o Alto da Compadecida, mas nós vamos Sim. ver. Ok, nós vamos ver o conceito de literatura, nós vamos ver sobre a questão da literatura nos tempos antigos para tempos atuais, a definição de literatura também, tá? Estão conseguindo ver? Então, olha só, gente. Primeira coisa que vocês precisam entender, o que seria literatura, né? Quando a gente fala de literatura, nós temos que pensar na questão de arte. De uma arte, nós temos que pensar numa questão de verbalização, nós temos que pensar numa questão tradicional. Então, juntando todas essas palavras, nós teríamos uma arte tradicionalmente verbal, né? É uma arte que nós aprendemos através das palavras. Lembra que nós estudamos que eu falei para vocês uma vez sobre a questão da metalinguagem, que seria a linguagem da linguagem, uma função metalinguística? Eu ia ao cinema, assistir a um filme que fala sobre cinema. Eu ir ao teatro, assistir a uma peça que fale sobre o teatro. Eu ler um poema que fale sobre poema. Uma novela que a história seja baseada em uma novela. Então, o que acontece? As palavras elas precisam de uma organização para um texto ser originado através do senso crítico, né? Nós precisamos organizar as palavras. E assim nós vamos ter um relato, né? Um relato que é recriado por quem? Por escritores, mas sobre a ótica da ficção, né? E aí, gente, o que acontece? Quando nós temos contato com um texto literário, nós apreendemos o que? O conhecimento linguístico, né? Nós vamos ter o conhecimento de mundo por meios de vivência das personagens recriadas. Ou seja, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, gente. O conhecimento de mundo é a mesma coisa que o mundo do conhecimento? Conhecimento de mundo é a mesma coisa que mundo do conhecimento? Sim ou não? Não, né? Conhecimento de mundo seria o quê? É você ter informações, você obter informações durante a sua informação, durante a sua vida, e começar a distinguir, a identificar tais informações em contextos diferentes de sua vida. Agora, o que é o mundo do conhecimento? Alguém sabe me explicar o que seria o mundo do conhecimento? Em turma, são as possibilidades de instrução. É você ir para a aula de geografia, aprender sobre geografia.
é você assistir a um vídeo no YouTube falando sobre répteis, é você ler um artigo falando sobre algum fato que aconteceu na história mundial, é você ler uma coisa sobre literatura. Então, tudo isso seria o conhecimento de mundo. Desculpem, o mundo do conhecimento. Ok? Ó, antigamente, o termo literatura era associado ao bem escrever. Né? Antigamente, tinha que ter uma escrita perfeita. Só que essa característica era relacionada à língua culta. Se está relacionada à língua culta, também está voltada para quê, turma? Para as regras de gramática. E, além disso, era considerada literatura aquilo que fosse impresso em um livro. Ou seja, para ser literatura tinha que ser impresso em um livro. E os escritores contemporâneos, hoje em dia, eles estão mais próximos a quebrar as regras gramaticais, né? Na internet, em blogs, a própria questão de como as palavras são escritas, como as palavras são ditas. Existem construções na internet, construções de poetas de rua, construções de poetas marginais, que a literatura normativa jamais, que a gramática normativa jamais aceitaria, né? Mas hoje em dia é aceito. Ô, gente, olha só. Já ouviram falar que existe a licença poética? Já ouviram falar que existe a licença poética? Eu não, professor. Não? O que seria a licença poética? A licença poética é uma forma que a gramática normativa não permitiria que nós a usasse. Porque, exemplo, se eu chegar e falar assim, existe um grupo chamado Revelação, que o Xande de Pilares é o cantor. Era o cantor, né? Porque agora ele não canta mais nesse grupo. Ele cantava alguma coisa assim, ó, baixa essa guarda e veja a distância que existe entre eu e você. A gramática normativa jamais permitiria esse tipo de construção, porque seria entre mim e ti. Estão entendendo, meu mano? Entre mim e ti. E aí, quando o próprio Lobão canta me chama, me chama, me chama, tinha que ser chama-me. Estão entendendo? A própria Anitta, quando ela canta aquilo, prepara que agora é hora do show das poderosas. Quando ela canta isso, gente, tem uma licença poética, porque no caso teria que ser prepare. Estão entendendo? Porque está no modo imperativo. Então, olhem só. Qual é o Matheus que está entrando aqui, gente? Matheus Felipe. Gente. Professor, você era o rei do barraco, agora tá tão calminho. O que tá acontecendo? É o quê, Bruno? Você era o rei do barraco, agora tá tão calminho. O que tá acontecendo? Eu estou no meio do barraco. Não, você era o rei do barraco. Eu, o rei do barraco? O que é isso? Chegou lá na sala batendo livro na mesa, gritando. Mas é porque eu não posso fazer muito barulho, que eu estou dividindo a sala com o professor Pedro. Ah, tá. Deu para perceber que eu estou diferente? Deu pra perceber. É que eu não posso falar muito alto, tem dois professores da mesma sala. Nossa, Bruno, eu vou te pegar, hein?
Ô, gente, olha só, vamos ver algumas definições sobre literatura e vamos discutir sobre uso estético de linguagem escrita, arte literária, conjunto de obras literárias de conhecimento do valor estético, pertencentes a um país, época e gênero, significa que cada país tem uma particularidade, conjunto de obras científicas, filosóficas. Por quê? Porque eu posso chegar no livro de ciências de vocês, no livro de geografia, no livro de história, e falar que é uma literatura, só que é uma literatura voltada para uma questão científica. Eu posso falar que é fantasia e realidade ficção, que nós temos definição sobre literatura. E aí, gente, das quatro, quais você achou que é a mais... que tem mais a ver com o que você pensava? Gente, vocês estão aí? Professor, eu não consegui escutar o que o senhor falou porque minha internet está caindo muito. Tá, mas você está conseguindo ver o slide aqui que eu estou compartilhando? Só abriu agora, antes não estava abrindo. Você está ouvindo agora, Duda? Estou. Olha só, eu falei que a literatura pode ser um uso estético da linguagem escrita e arte literária, que conjuntos de obras literárias de reconhecimento do valor estético pertencentes a um país, época e gênero, que é conjunto de obras científicas, filosóficas, sobre determinada matéria ou questão, bibliografia, fantasia e realidade e ficção. Quais dessas alternativas você acha que mais se aproxima do que você acreditava que fosse literatura? Bem baixinho. 2. Oi. Bem baixo. Vamos conversar um pouquinho sobre essa música. Sobre o que ela fala, o que ela fala, o que ela... Eita, peraí, rapidinho. Então tá, aqui nós temos as definições, tá? Agora nós vamos para as funções da literatura. Gente, quais seriam as funções da literatura? Então, ó, a literatura, ao contrário de diversos textos não literários, como a carta, a receita e o convite, não possui uma função utilitária. Isso significa dizer que a natureza da linguagem literária não é especificamente informar, convencer, explicar ou ordenar de maneira objetiva e precisa. Ela assume outras funções de modo a atribuir significados aos textos, conforme a pretensão do autor, e principalmente a compreensão do leitor. Entre tais funções pode-se destacar, por exemplo, a sua utilização como forma de denúncia social, como investigação psicológica ou ainda como um entretenimento. Gente, o que seria a literatura como denúncia social? Falando sobre a relação entre o ser humano e a natureza. E da relação de destruição que o ser humano estabelece com a natureza. Ou seja, veja que o tempo todo ela está associando a destruição do ambiente ao ser humano. Na verdade, a gente sabe que isso é o ser humano age recorrentemente para destruir a natureza. Ela fala. Então, como seria, né, a literatura como denúncia social? O texto literário como denúncia social é a expressão de uma sociedade e de seus problemas. Ele pode funcionar como meio de conhecer e de fazer notar a realidade de um país ou região. Por meio dela,
o leitor pode avaliar e compreender os processos históricos que o moldaram. Publicações de livros que abordam temas como guerras ou catástrofes naturais, por exemplo, são uma forma das pessoas tentarem compreender o que aconteceu, de refletir sobre como foram atingidas, né, e tentar combater isso. Então, olha só, aqui no caso, como denúncia social, nós temos o exemplo. Olha aqui, gente, o Alto da Compadecida. Você quer saber o que é que você tem a dizer em sua defesa? Nada não, senhor. Como nada. Chegou a hora da verdade. É por isso que eu estou lascado. Comigo era na mentira. Ainda bem que reconhece. Você mentia para sobreviver, João. Mas eu também gostava. Eu acabei pegando gosto de enganar aquele povo. Não, eles me exploravam. A esperteza e a coragem do pobre. A esperteza era a única arma que você dispunha contra os maus patrões. Agradeço sua intervenção, mas devo reconhecer que eu não vivi como um santo. Está se fazendo de humilde pela tomar dores dele. Do jeito que eu sou ruim, pode até ser isso mesmo. Não se entregue! João, esse é o pai da mentira. Está querendo me confundir. A verdade é que eu não fui nenhum santo. E nem tive uma morte gloriosa como a dos meus companheiros. João foi um pobre como nós. E teve que suportar as maiores dificuldades numa terra seca, pobre como a nossa. Pelejou pela vida desde menino. Passou sem sentir pela infância. Acostumou-se a pouco pão e muito suor. Na seca, comia macambeira. Bebia o suco do xique-xique. Passava fome. E quando não podia mais, rezava. E quando a reza não dava jeito, ia se juntar a um grupo de retirantes que ia tentar sobreviver no litoral. Humilhado. Derrotado. Cheio de saudades. E logo que tinha notícia da chuva, pegava o caminho de volta. Animava-se de novo. Como se a esperança fosse uma planta que crescesse por chuva. E quando revia sua terra, dava graças a Deus por ser um sertanejo pobre, mas corajoso e cheio de fé. Peço-lhe muito simplesmente que não o condene. O caso é todo. Compreendo as circunstâncias em que João viveu, mas isso também tem limite. Eu acho que eu não posso salvar. Dê-lhe, meu filho, então, outra oportunidade. Como? Deixa João voltar. Você se dá por satisfeito? Bem mais. Pra mim é até melhor, porque daqui pra lá eu tomo cuidado na hora de morrer, não passo nem pelo purgatório, que é pra não dar gosto ao cão. Então, João, fica satisfeito. Eu fico. Quem deve estar danado é o filho de chocadeira. Você quer saber o que é que você tem a dizer em sua defesa? Nada não, senhor. Como nada. Chegou a hora da verdade. É por isso que eu estou lascado. Comigo era na mentira. Ainda bem que reconheci. Você mentia para sobreviver, João. Mas eu também gostava. Eu acabei pegando gosto de enganar aquele povo. Eles me exploravam. A esperteza e a coragem do pobre. A esperteza era a única arma que você dispunha contra os maus patrões. Você que é tão sabido. O que é que você tem a dizer em sua defesa? Nada não, senhor. Gente, vocês perceberam a questão da denúncia social, como a Compadecida pegou e falou como que era a terra de João, que era seca, que ele passava fome. Então, é como que se a literatura ela pegasse e tivesse que relatar, denunciar fatos que estavam acontecendo. Então, aqui no caso seria uma denúncia social, ok? Agora nós vamos ver a questão da investigação psicológica. O que seria investigação psicológica, turma? Revela as nuances da construção das personagens e, consequentemente, do leitor. E vai ser por meio da ficção
que é possível que o exercício de compreensão do ser humano com sua complexidade. Então, se um ser humano é complexo, turma, significa que ele tem várias sensações, vários sentimentos. Então, nós temos a inveja, a solidão, a amizade, o senso de justiça, nós temos também a falta de caráter. Enfim, são muitos sentimentos que os seres humanos têm, né? A literatura, naturalmente, ela se interessa pelo comportamento humano. Por isso se dedica a esta investigação. Estão entendendo, turma? Por isso que ela investiga esse tipo de coisa, né? Porque os seres humanos, eles são assim. Quando você lê um livro, cada personagem não vai ser de um jeito. Você não consegue identificar uma personagem pelo jeito que ela é. Sim. Então. Ó. Agora tem a questão como um entretenimento, né? Passar o tempo, entreter e divertir o leitor também é a função da literatura. É encontrado em textos que possuem teor humorístico. Ok? Ok. Linguagem literária. Vamos entender o que é linguagem literária? Ó, os textos podem apresentar dois tipos de linguagem, a literária e a não literária. Tá? A literária, gente, é aquela que tem figuras de linguagem. E a não literária é aquela que tem registro informal, gíria. Alguma vez vocês já ouviram falar na palavra polissemia? Eu não. Não? Hein? Não. Olha só. No caso, o texto é... Polissemia, quando eu tenho uma palavra com vários significados. Olha o exemplo aqui, tá vendo, Duda? A mãe vela pelo sono do filho doente. O que é a mãe vela pelo sono do filho doente? A mãe cuida. O barco, a vela, foi movido pelo vento. Quando acabou a luz, a menina acendeu uma vela. Vocês estão vendo que a mesma palavra tem vários significados, certo? Certo. Essa palavra que tem vários significados, ela é chamada de polissemia. Alguém pode me dar um outro exemplo? Alguém pode me dar um outro exemplo? Estou tentando pensar aqui, professor, em alguma coisa. Palavra rosa, Duda. Se eu chego para você e falar assim, Rosa está acamada e doente, reclama muito de dor. Esse rosa é um substantivo, é uma mulher. Se eu falar que eu colhi uma linda rosa do jardim, é uma flor. Se eu falar minha camisa é rosa, é a cor da minha camisa. Vocês perceberam quantas vezes eu usei a palavra rosa em contextos e com significados diferentes? Não usei? O nome disso é polissemia. Ok? E vamos para metáfora, né, gente? Metáfora é uma figura de linguagem, né? Que a gramática tradicional define como uma comparação subentendida, isto é, que não está evidente. Então, olha só. Se eu chegar para vocês e falar assim, gente, ó,
Ana é como uma rosa. Quando eu falo que Ana é como uma rosa, eu tenho um exemplo. Tenho um exemplo de quê? De comparação. Se eu chego para vocês e falo assim, comparação não, gente, é comparação, tá? Agora, se eu chegar para vocês e falar assim, Sabe o que isso quer dizer, pessoal? Ana Nada. Quer dizer nada. é uma rosa. Podemos voltar? Podemos voltar aqui para aula? Quando eu falo que Ana é uma rosa. O que vocês entendem, gente, quando eu falo que Ana é uma rosa? Que Ana pode ser cheirosa como uma rosa ou perfumada. Que Ana pode ser delicada como uma rosa. Que Ana pode ser grosseira, pode machucar, porque a rosa tem espinhos. E se eu apertar o cabo da rosa, eu vou me machucar. Significa que Ana, ela pode falar palavras duras para mim, me ofender e eu ficar chateado. Certo? Professor, Hum. flor também é uma dessas palavras que dá para fazer vários significados? Flor? Ajudar o meio ambiente. Ó, flor. Estou dando um exemplo. Vou trocar meu guarda-vestido. Tem uma aluna que se chama Maria Flor, né? Vou falar que Flor chegou aqui. Só se for o nome de uma pessoa e a própria flor, né? Mas é diferente de rosa, Entendi. Entendi. né? Porque rosa tem vários significados. Eu não posso perguntar se alguém quer. Entendeu? Entendi. É a palavra canto. Meu passarinho tem um canto muito bonito. Essa planta está no canto. Sim, Bruno. Porque eu tenho o canto que é a música, que é a canção, e eu tenho o canto que é o lugar. No canto, né? A expressão. Muito bem. Hoje a gente já tem um movimento, pessoal, que não é a legislação. Muito bem. Eu acho muito legal, mas não é a legislação. É o desapego, é o estudo de desapego. Que as pessoas vendem as suas coisas que já trocaram para outras pessoas. Então, no caso, ó, é metáfora. Não vai ser útil mais para ninguém. Buscava o coração do Brasil. Ora, o Brasil não possui o órgão biológico em questão. Portanto, coração significa aí o centro vital, a essência, o âmago do país. Achamos a chave do problema. O problema é nenhuma fechadura, mas para resolvê-lo, o elemento que se diz ter achado é tão necessário quanto uma chave para abrir uma porta. Entenderam, gente? Sim. Então, qual é a diferença de metáfora para comparação? Comparação é quando compara duas coisas. E tem a presença da palavra como. Ah, tá. A metáfora é uma comparação subentendida, Duda. E não aparece a palavra, não tem presença da palavra como. E o que é polissemia? É quando uma palavra dá para fazer vários significados? Ok, você pode me dar um exemplo, Duda? Vou tentar lembrar aqui. Tem aquela que o Bruno falou, né? Que é canto.
Sim, eu tenho o canto, que é uma parte de um lugar, e eu tenho o canto, que é a música, a canção, né? Olha só, a literatura tem funções? Sim. Sim, tem funções. Alguém pode me dizer quais são as funções dela? São três, né? Qual é a primeira função dela? Denúncia social. Existe um poeta, gente, chamado Poeta dos Escravos, que se chama Castro Alves. E ele escreveu um poema chamado Navio Negreiro, onde ele registrava os maus tratos com os negros, né? Aí a literatura está tendo a função de denúncia social. E tem a questão também da literatura como investigação psicológica. É você analisar a parte psicológica das personagens. E ainda tem um entretenimento, que é você se divertir com o que você está lendo, é você se entreter, né? É você se divertir de alguma forma. Então, essas são as três funções da literatura. Quando em O Alto da Compadecida, Jesus Cristo apareceu de negro. Quando no Alto da Compadecida estavam falando do lugar que era seca, estava falando do bando, né? Do cangaceiro, do Severino. Estão lembrando mais ou menos disso? Então, a literatura vai até aí como denúncia social. Ou seja, acontece alguma coisa na história, né? Algum fato está acontecendo no mundo, e a literatura vai escrever em forma de poema, em forma de manifesto, em forma de canção, porque toda música é um poema, né, gente? Estão entendendo mais ou menos? Sim. 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 E vem cá, a literatura antigamente, ela era considerada literatura só se fosse escrita e se fosse escrita e se fosse o quê? Se fosse voltada para a gramática normativa. Hoje em dia, não, graças a Deus, né, gente? Que os tempos mudaram, né? Professor, Hum, roteiro de filme, essas coisas, é considerado literatura? sim, porque olha só, quando você. Os atores não falam, não dialogam. Sim, Isso não é um texto? é. Então, enquanto estiver no papel, é literatura. A partir do momento que eles começam a falar o que estão lendo, é cinema. Se for no teatro, é a Ah, mesma tá. coisa. Enquanto estiver no papel, é literatura. A partir do momento que eles estão encenando, é teatro. O professor, dá pra ver o Entendi. professor Pedro lá atrás. Dá pra ver o professor Pedro lá atrás. Ah, é, ele está aqui, sim. Viram? Sim. Não mata minha aula, não, daqui a pouco tô aí. Ele está falando para vocês não matarem a aula dele depois, não, hein? Não estava falando com vamos lá. Vamos lá, página 8 e 9 para a gente fazer agora desse finalzinho. Ouviram, gente? Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Nenhuma, professor. Ok, tudo bem, Gladson? Saudades. Também tô, professor. Quanto tempo, né? Pois é. Eu vou pegar e eu vou colocar uma folha para vocês na Agenda Edu, porque as nossas aulas são sempre às sextas, né? E vou colocar uma. Professor, Hum, restam apenas 6 minutos da sua aula. sim, obrigado, já tô ciente disso. Agora sim. Eu vou pegar e vou colocar essa folha na Agenda Edu para vocês fazerem os exercícios. A folha do Alto da Compadecida vocês fizeram, gente? Eu Agora ainda eu não. não lembro. Eu acho que eu devo ter esquecido de fazer. Deve estar na minha mochila. Eu vou pegar depois. Se você não tiver como imprimir, é só você copiar no caderno, tá?
Então é isso, gente. Um bom final de A semana. folha a do Alto da Compadecida é aquela que você deu presencialmente pra gente? Sim, Ah, tá. Então deve estar no meu mochila. nós fizemos já, né? Acho que não. Não? Não lembro. Eu acho que Ela ainda provavelmente não. A Gabi entregou para vocês a folha? entregou. O Liz, a Gabi entregou a folha para vocês? Ela, pra mim, entregou. Tá ótimo. Ela mandou foto no grupo da escola, professor, da folha. Ô, professora, e quem tá falando não é a Liz, não, é a Cabral. Não, eu sei, é porque a lista é aqui. Então tá, gente. Então é isso. Até sexta, tá? Tchau, professor. Beijo, tchau.